Oi, pessoal. Como que você tá se sentindo hoje? Bora se movimentar? Gente, os vídeos de hoje, ó, eu tô mostrando essa prateleira aí, foi o meu marido que fez, né? Essa parte eu não tinha passado verniz, porque eu pensei, vai ficar virado pra parede mesmo, né? Não precisa. Mas aí, meu marido ficou enchendo as minhas paciências, falando que eu tinha que ter passado o verniz ali, porque como vai ficar na parede, pra proteger mais, né? Pesado, gente, bem pesada a prateleira aí, ó. Tô tentando mostrar pra vocês e tô fazendo um esforcinho. Ficou perfeita a prateleira? Não, mas eu sempre quis ter uma prateleira dessa e uma prateleira dessa custa mais ou menos em torno de uns R$ 300. Aí tá vendo essa ripinha aí? É uma que eu vou usar no meu quarto, né? Ela tá bem suja, né? São 2 pedaços que eu vou usar. Só que um dos pedaços eu vou usar só um pedaço mesmo. Eu vou mostrar aí, ó, que tá riscado, tá vendo? Então, esse outro pedaço aí, depois eu vou pedir pro meu marido cortar e eu não vou usar só do risco pra baixo. Como eu tava falando, vou passar uma tinta ali, né, na prateleira. E esse móvel aqui era o que ele tava no meu quarto, né? Que eu quero tirar esse verniz dele. Essa madeira tá muito preta, muito preta. A pessoa que passou o verniz, ela não lixou o móvel. Acho que passou verniz em cima de verniz, tá uma textura muito áspera. E essa parte aí onde eu tô passando a mão, chega a ter quase que uns buracos assim, sabe? Eu vou tentar tirar na lixa, né? Mostrando aí a gavetinha por dentro. Então eu vou lixar aquelas ripas, né? E esse móvel para tentar tirar o máximo de tinta dele possível. Tava tentando aí arrumar um jeito de gravar melhor para vocês. Mas eu tô sempre tentando procurar um ângulo bom no celular, gente. Mas calma aí, tem um pouco de paciência comigo, né? Porque eu ainda tô aprendendo. Ó, essa parte aí também, ó. Tá bem áspera, né? Então, eu vou estar lixando esse móvel e passando tinta lá naquela parte da prateleira, porque meu marido falou que pode ficar úmido e tal, né, em contato com a parede. E então, vou passar, né. O verniz que eu vou usar é esse, ó. A cor dele é embuia, então ele fica assim, bem mais escuro. Tem uns outros tipos de verniz que ele só dá brilho, ele não tinge a madeira. Mas eu tô nessa pegada aí de deixar os móveis mais nessa cor, né? Essa daí é a lixadeira que eu vou usar, né? Vamos ver. Tem que fazer um pouquinho de força, mas em vez de uma lixadeira manual é muito mais fácil, né? Do que usar uma dessa. Ela tem esse cabo aí, ó, pra segurar. E bora começar, né? Primeiro eu vou passar a tinta ali, né? Tinta não, verniz na prateleira. Aí mostrando o pincel e bora lá começar, né? Por mim eu nem tinha pintado, gente, essa parte, mas bora pintar, né? Aí eu coloco assim um pouquinho só de tinta, né, no pincel, pra não ficar aquela lambequeira toda. E é isso, daí vai passando aos poucos, a madeira vai absorvendo, né? Depois, se você quiser passar mais uma demão, aí espera secar um pouco e passa mais uma demão. Eu não achei necessário. Aí virei ali porque nessa outra parte alguma coisa tinha tirado um pouco do verniz, aí eu aproveitei para passar. E aí agora, lixa, 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 lixa. Gente, um negocinho fino desse, mas deu um trabalho, pensa. Tinha muito cimento, muita coisa. E aí eu lixei assim, um ponto de ficar bem lisinho mesmo. Olha a sujeira terrível que fez. Misericórdia.
Aí eu parei, ó, porque conforme você vai lixando, fica até um pouco quente ali, ó, a lixadeira, né? Conforme você vai lixando, ela vai gastando, né? E aí dá mais trabalho para você lixar. Então, não adianta ficar teimando muito, tem que colocar uma nova, né? Gente, eu sei que vocês vão falar, nossa, não tá usando uma máscara, um óculos, uma proteção, nem nada. É, realmente. Depois eu dei uma arrependida aí de pelo menos não ter usado a máscara, porque olha, o pó foi lascado, viu? Aí agora eu tô mostrando pra vocês, né, como que ficou a madeira lixada. Gente, uma diferença enorme. Tava podre esse negócio, ficou bem lisinho. Tá vendo? Parece até nova, ó. Aquele pedacinho ali que ficou grudado o pó. Aí agora eu vou fazer a mesma coisa com esse. Olha a diferença de uma para outra, né? Que ele fica bem cascudo assim, ó, cheio de cimento, de poeira, de tudo. E vou fazer a mesma coisa nessa outra aí também. Ó, chique, hein? Chique, chique, ficou chique. Então eu me arrependi um pouco, né, de não ter usado a máscara, porque minha nossa, foi um pó lascado. Olha ali. Olha a situação da minha lavanderia. Daquele jeito. Olha o tanto de pó que depois eu tive que lavar tudo aí. Aproveitando o pó, né? Escrevi aí, deixa o like, gente. Tá assistindo esse vídeo e não deixou o like ainda, não compartilhou com alguém. Olha só essa sujeira, deu muito trabalho. Será que eu não mereço o like só por ter lixado isso aí? Ó, agora eu já tinha lavado ali, né? Aquele lado da lavanderia. Que eu tinha parado pra almoçar, né? E aí ficou esse lado aqui. Eu não vou lavar a janela, só vou tirar o excesso de pó, né? Porque depois eu vou fazer um faxinão aí. E aí, como eu tenho aquele negócio ali, ó, que é um borrifador, eu vou tá jogando água com ele para facilitar, né? Então, vou jogar aí nas janelas, né? Ali, tudo, para poder ajudar a tirar o pó. Eu tenho vontade de deixar todo esse pó aí e continuar fazendo o que eu tô fazendo e depois só vir limpando tudo, mas não tinha condições, estava muito, muito podre. Então, fui limpar essa parte aí para poder dar continuidade às outras coisas que eu ia fazer. Daí aqui, ó, eu já passei o verniz, né? Tudo que eu passei verniz, eu passei só uma demão, tá? Tô mostrando aqui pra vocês, ó, como fica bonito, né? Que essas partes assim, onde tem os veios da madeira, salta mais, né? Então, a madeira fica assim com os nós, tal, mostrando os nós da madeira, né? Bem bonito. E daí, quando vocês forem passar o verniz, tenta passar assim na parte de cima da madeira, né? E já ir passando assim um pouco nas laterais, ó. Porque às vezes escorre pro lado, então você tem que passar o pincel assim, tanto na parte de cima quanto na lateral, deixar o pincel assim de lado, sabe? Para as cerdas passar tanto na parte de baixo e de cima. Aí vou dar um tempinho, né, para dar uma secada assim no verniz, para quando eu virar do outro lado já tá um pouco mais seco. Porque também se você não faz esse processo ó lá, tá vendo que escorre a tinta?
A tinta não, gente, o verniz. Que raiva, que toda hora eu quero falar tinta. É, enfim, aí se você deixa muito produto no, em qualquer coisa que você vai passar, ele fica escorrendo. Oi, pessoal. Esse aqui era um daqueles móveis que tava lá no meu quarto. Era uma das mesinhas que estavam assim, com a cor mais escura, né? Bem escura. Dá pra ver aqui, ainda nos lugares que eu não removi, né? A diferença. Aqui nos pés tá um pouco diferente do tampo. Porque eu acho que eu também não exagerei tanto assim na lixação, né? Em cima eu lixei bastante porque nessas partes aqui, ó, tinha uns buracos. E aí eu teria que preencher com massa pra não ficar em relevo, né? Mas aí eu preferi deixar bem pra comer os buracos e não precisar colocar massinha, né? Quando eu vi essa mesa, eu fiquei doidinha por ela. Tudo bem que foi R$ 180. Mas eu comprei no calor da coisa, né? E agora que eu fui lixá-la, percebi aqui, ó, nessa lateral, você vê que ela tem um... Não, não é nessa. É aqui, ó, tá vendo? É aqui? Acho que é aqui. Aqui ela tem essa madeira assim. E aqui na frente, ela é assim, ó, desenhadinha. Então, provavelmente a pessoa trocou a madeira que tava com problema, né? A original, que é essa aqui, com esses desenhos, pra essa daqui, que é só uma tábua comum. Eu acredito que o móvel foi modificado. E aqui, ó, se vocês forem perceber, essa parte, essa lateral aqui, ó. Ó, tá vendo? Com certeza esse móvel não foi feito assim, né? Devia ter uma madeira bem mais nobre aqui e essa parte tá tipo um compensado. A lixa não entra aqui dentro, né? Mas mesmo que ela entrasse, provavelmente essa cor escura não iria sair. Porque aqui, ó, onde ela entrou, onde a lixa entrou, permaneceu essa cor bem mais escura, né? Ou seja, o móvel tá um Frankenstein, né? Não tem problema nenhum, né, de comprar um móvel assim, desde que você tenha sido avisado, né? Que a pessoa não tenha que querer vender pra você gato por lebre, né? Ou lebre por gato, sei lá. Eu nunca sei os ditados populares, gente. Eu sou igual o Chapolin. Aí essas partes, assim, eu não quis passar a lixa porque a lixa é bem potente. E aí pode correr o risco de tirar o desenho da madeira. Então, nessas outras partes que ficaram escuras, eu pretendo passar um produto chamado Striptease. Ele é bem corrosivo e ele serve para tirar tinta também, né? Ele é como se fosse uma lixa líquida. Então, para não ter que lixar esses cantinhos assim com a lixa manual, a lixa de mão mesmo, né? Eu vou preferir passar esse produto. E vamos ver o que vai dar, né? Na hora que eu for passar o verniz, eu ainda não sei o que eu vou fazer pra, tipo, não dar tanta diferença assim no móvel. Eu tô pensando em passar mogno não, embuia nessa parte de cima que foi o mesmo que eu passei, ó, nesse daqui. E nas ripinhas lá, né, que eu vou colocar na cama. E nos pés, como ele tá um pouquinho mais escuro, eu tô pensando em colocar só o stem, que o stem
ele não muda a cor, ele é transparente, né? Então, não sei, talvez fazendo isso a mesinha não fique com tantas cores diferentes. Mas eu vou ver ainda, até mesmo porque eu ainda não removi essa parte ali, né? Pra saber como que vai ficar. A gavetinha tá aqui, não mexi nela ainda. Provavelmente também vou passar o striptease, porque não dá pra ficar lixando, né? Que também tem detalhes. E é isso. Queria mostrar pra vocês. Eu não gravei lixando porque era muito pó, gente. Muito pó. E acho que a câmera ia ficar até embaçada. Aí depois, quando eu tiver passado o verniz, eu vou mostrar pra vocês o resultado final. Pessoal, já vou pedindo desculpa aí, porque no áudio anterior os vizinhos estavam falando aqui, né? E aí eu fiz a gravação, infelizmente ficou bastante barulho dos vizinhos. E outra coisa também que eu fiquei bastante incomodada, não sei se eu tenho essa mania, ou se era que eu tava muito incomodada do pó, mas que fuga é essa no meu nariz, hein? Eu falando e toda hora. Ai, que horror, gente. Vou me policiar, né, na hora que eu estiver gravando. Aí, nesse mesmo dia, eu já quis dar uma adiantada aí no quarto, né? E daí o meu marido chegou aqui e eu já coloquei ele para trabalhar. No outro vídeo, eu tinha colocado papel de parede, né? E faltava essa outra parte aí. Então, o que, que a gente fez nesse vídeo? A gente começou a colocar o PVC na parede. A gente tinha feito aquela parte embaixo, né? Colocado o perfil. Esse perfil é perfil em U para PVC. A gente tinha colocado na parte de baixo. E aí agora a gente tá colocando as laterais, tá vendo? A gente vai colocando com preguinho. Aqui, gente, eu não sei o que fizeram. Parece que essas paredes é de aço. A gente tenta pregar os pregos e eles não entram direito na parede. Então dá muito trabalho. A minha parede, eu não lembro quanto que ela tem, mas eu fiz esse ripado bem mais alto do que deveria. Geralmente o pessoal faz ele com, sei lá, com 1,30 por aí. O meu, ele tá bem mais alto, porque como eu queria colocar uma prateleira na parte de cima, eu pensei que se ele ficasse muito baixo, e eu quero fazer uma cabeceira para cama, então a prateleira ia ficar batendo na cabeceira, né? Então, por isso que o meu tá bem mais alto. Mas você pode fazer o tamanho que você quiser. Então, depois que a gente coloca ali os perfis, né? A gente vem com as placas, né, de PVC e vai encaixando uma na outra. E entre uma e outra, antes da gente encaixar a outra, tem que colocar uns preguinhos também. Se você achar que não tá muito solto, não precisa colocar prego em todas. Você encaixa uma, prega a outra, encaixa uma, prega a outra. Aqui, eu acho que poucas delas a gente não colocou prego, porque meu marido, tudo ele fala que vai cair, e ele é exagerado. Aí, às vezes, dá até raiva disso, porque ele vai colocar um negócio na parede, ele aperta tanto os parafusos de todas as coisas, de móvel, de tudo, que depois, uma hora que precisa tirar, a pessoa não consegue tirar. Isso dá uma raiva. Daí a gente colocou ali, né, um pedaço maior. Nessa parte aí, ó, chegou o acabamento, né, que eu vou colocar entre as ripas e a prateleira. Essa encomenda tava para chegar ontem, no domingo, né, que esse dia aí é sábado. Tava para chegar no domingo e já tinha chego no sábado de noite. Eu achei maravilhoso, porque daí deu para eu terminar a parede toda. E é isso, gente. Daí a gente vai medindo ali, como eu falei para vocês, né?
aqui na minha casa, tudo que a gente mede dá errado. Tudo que a gente faz não sai perfeito. Mas eu queria falar para vocês que façam assim mesmo. Façam mesmo não ficando perfeito. Porque qualquer coisa que você faz na sua casa já dá uma melhorada. Então eu acredito que isso que eu fiz, de colocar papel de parede, colocar o PVC, ficou muito mais bonito do que o que estava antes. Então eu acho que super vale a pena você fazer uma coisa assim, mesmo que não saia perfeito. Até mesmo, gente, porque se você for pagar um pedreiro para fazer todas essas coisas, misericórdia, sai muito caro. Então, eu prefiro fazer, e mesmo que não fique perfeito, mas pelo menos aconteceu uma melhoria, né? Daí, tava abrindo ali, né, para mostrar para vocês, mas aí por algum motivo eu desisti. Depois, mais pra frente, eu vou mostrar como que é, né? Esse negócio é feito de EVA, esse acabamento, ó. E aí ele é autocolante. Então, tem pessoas que colam com cola de contato, né? Que é aquela cola de sapateiro. Mas eu não vi necessidade, não. Aí você tira essa fitinha aí, ó, preta depois, preto e branco. Eu comprei 5 metros, porque minha parede tem 2 e tanto. E aí, pra não ficar correndo risco de faltar, eu já comprei 5 metros. Daí continuamos ali, né, colocando. Aí vocês vão ver que depois ali no final, gente, ficou faltando 2 centímetros para completar o PVC junto com o perfil, né. E aí a gente teve que cortar um pedacinho de nada para colocar ali naquele espacinho que ficou. Eu recomendo vocês a fazerem o PVC que vai na parede um pouco maior. É que a câmera não estava focando ali na parte de cima. Mas a gente tenta fazer um pouquinho maior e vir acertando, né, no estilete depois. Porque senão pode ficar muito torto. Aí, tá vendo esse pedacinho? Faltou um tequinho, gente, um dedo, ó, esse milímetrozinho aí, ó, pra chegar até o perfil, né? E aí a gente depois cortou um pedaço e colocou lá, até que ficou muito bom. Esse daí é o acabamento que vai em cima, que é o outro perfil de PVC. Então a gente coloca o perfil de PVC, que é aquela pecinha que chama perfil em U, né? Aí corta ali o excesso, né? E aí a gente estava medindo aí a questão de como que ia ficar a prateleira, né? Aí tava em dúvida se colocava primeiro esse de EVA ou se colocava a madeira, porque eu queria colocar o EVA justamente para esconder os furos, né? Que a gente vai fazer que mais pra frente vocês vão ver. Ai, meu marido teve a ideia aí de marcar, né, o espaço do EVA pra gente saber onde que a gente tinha que furar. Tá vendo, ó, com fita, porque as pecinhas tem que ficar aí dentro dessa fita e depois que vai vir o EVA por cima para esconder essa pecinha de metal, tá vendo? Então a gente tinha que colocar nessa posição aí, nessa altura, para que depois a gente venha com o EVA e esconda essa parte. Porque dá para você fazer aquelas furações, né? Que você deixa a prateleira flutuante, mas eu não quis fazer porque primeiro que a gente não tinha essa peça e segundo porque meu marido falou que como essa madeira é muito fininha, ia ficar difícil para furar a madeira para fazer esse encaixe de peça para a prateleira ficar flutuante, né? Então, a gente fez desse jeito mesmo, que aí também não precisou comprar nada. E a gente já foi usando essas pecinhas que a gente tinha e deu super certo. Aí a gente tava lá medindo, né? Toda hora eu medindo, porque como eu falei pra vocês, aqui em casa a gente mede as coisas, né? E
e depois no final dá errado. Mas a gente deixa assim mesmo, faz assim mesmo, porque como eu falo pra vocês, o importante é fazer. Nossa, agora aqui na gravação que eu tô vendo que meu marido tá mega careca, né, gente? Na parte de trás ali, da frente ele já quase não tem cabelo, mas essa parte de trás eu não tinha visto muito não. Mas enfim, ele até fica falando assim, nossa, tá gravando, tô barrigudo, tô isso, tô aquilo. E agora eu tô falando aqui da careca dele, mas enfim, né? Então foi isso, gente. A gente foi ali colocando as pecinhas, ó, toda hora verificando, né, pra ver se ia ficar certinho e tal. E pega, é um tal de pega madeira, solta madeira pra verificar, né? E mesmo a gente fazendo tudo isso ainda, às vezes acontece de dar errado. Daí fui tirando ali as fitas, né? A gente já tinha colocado todas as pecinhas. E depois a gente veio parafusando a madeira nessas pecinhas. Aí depois mais para frente aí eu vou mostrar para vocês, né? Como que a gente parafusou, né? Olha aí. Aí vai um parafuso para grudar a prateleira em cima e um parafuso para fixar ela na parede. E aí, ó, entre o espaço da parede e esse perfil 1 foi aonde a gente colou o pedacinho do EVA. O pedacinho não, né? A fita de EVA. Daí a gente tá terminando ali, ó, de parafusar. Eu tive que usar 2 pedaços de madeira, né? Como eu falei pra vocês, porque eu não tinha uma madeira contínua. Então, a gente fez assim. E não dá pra ver, gente, a parte que ficou de um pedaço para outro. Não dá pra ver. E ficou ótimo. Aí em cima eu vou colocar pequenas decorações, né? Ou apoiar um quadro, não sei, ainda vou ver. E foi isso. No próximo take aí do vídeo eu vou deixar o áudio original, porque vocês vão ver que meu marido até comemora, gente. Porque geralmente a gente não acerta as medidas e até que dessa vez deu bem mais certo. Ah, sei lá, né? Quem sabe talvez com o tempo a gente vai pegando um pouco de experiência. Passou muito? E aí deixa de fazer as coisas tão erradas, né? Mas é como eu falei, façam, gente, só façam, porque qualquer coisa que você faz na casinha de vocês já é uma grande melhoria, né? Então estamos aí, ó, terminando, né, de mostrar. E é isso, fiquem aí com a comemoração. Caramba! Não acredito. Deu certo. Olha! Certinho, certinho, certinho. Esse trecho tá sem o microfone, mas vamos lá. Aí a gente tava ali, né, tentando colar o EVA, né? Essa parte aí eu tava tirando a fita. E a gente foi colando, assim, o máximo perto do perfil do PVC e não tão perto da madeira. Aí ficou 1 milímetrozinho, assim, faltando, né? Mas eu achei que assim, perto do perfil ficou bem melhor do que... Porque não dá pra ver depois, né, gente? Então é isso. Aí nessa parte a gente tava ali olhando pelo espelho, nosso trabalho, né? E eu com uma cara assim de bem satisfeita, né? A gente admirando o nosso trabalho, que ficou muito bom. E depois eu vou pintar essa parte aí do PVC. Aí logo em seguida vocês vão me ver aí mostrando pra minha filha e comemorando, né? Que eu vou colocar um monte de enfeitinho ali. Depois falando da cabeceira. Vai fazer a cabeceira. Eu tive um pequeno surto aí, né, de felicidade por conta de imaginar minha cabeceira, né? E esse aí é o resultado, gente. Tá vendo, ó, que o EVA ficou um pouquinho afastado da madeira, mas não dá pra ver, tá tudo ótimo, maravilhoso. Depois eu vou pintar ele, né, o PVC, pra ele não ficar com essa cor azulada que ele tem. E é isso, gente. Fiquem aí com o resultado, né, do papel de parede, minha prateleira e o PVC.
E fiquei muito contente com o resultado. E espero vocês no próximo vídeo. Compartilhe esse vídeo, curte se você gostou. E façam também na casa de vocês as melhorias.